Tema desse vídeo, então, é expectativas como um dos elementos que deslocam a curva de demanda, que é um tema que faz parte de uma playlist sobre economia básica que eu estou gravando neste canal. O livro texto básico que eu estou utilizando é esse aqui, ó, do Mankiw, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw, ou Mankiw, enfim, a pronúncia aí vai depender, né? Expectativas, então, o texto diz o seguinte: suas expectativas quanto ao futuro podem afetar a sua demanda por um bem ou serviço hoje. Então, vamos pensar aqui como consumidores. A minha expectativa com relação ao futuro pode afetar a minha demanda por um bem ou serviço hoje. Por exemplo, se você tem a expectativa de obter uma renda maior no mês que vem, pode decidir economizar menos e gastar mais na compra de sorvete. Se eu descobrir que mês que vem, ao invés de ganhar R$1.000, eu vou ganhar 3, então com certeza hoje eu já estou propenso a comprar mais sorvete, no exemplo, né? Se você espera que o preço do sorvete diminua amanhã, também pode estar menos disposto a comprar sorvete ao preço de hoje. Então, se eu tenho uma ideia de que mês que vem o preço do sorvete ele vai reduzir por alguma razão, eu tenho uma expectativa de que esse preço por reduzir, então eu vou economizar, né? Eu não vou gastar hoje. Então essa é a ideia básica, que a expectativa ela pode deslocar a minha curva na economia, não a minha curva individual, mas a curva de demanda, pensando do ponto de vista individual, que é o exemplo que ele trouxe aqui, sim, né? Então pode deslocar a curva de demanda, que ela é negativamente inclinada no plano cartesiano. Então, na economia, se estuda muito essa relação entre oferta e demanda. Então naquele gráfico, né, cartesiano, que você tem o eixo X, que mostra ali a quantidade demandada ou a quantidade ofertada, e o eixo Y, que é a vertical, que mostra o preço. E aí você tem então graficamente o encontro da curva de demanda e a curva de oferta. A curva de demanda ela é negativamente inclinada, porque quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, uma suposição. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, por isso que ela se torna negativamente inclinada, enquanto que a oferta é o contrário disso, né? E aí o encontro disso é uma espécie de equilíbrio de mercado. Então quando eu digo que ocorre um deslocamento da curva de demanda, é esta curva de demanda negativamente inclinada. Por exemplo, preços de bens renda propriamente dita, pode deslocar essa curva de demanda para fora ou para mais próximo do eixo. Então pode aumentar a demanda ou diminuir o deslocamento completo da curva, sabe? É como se você pegasse essa curva, tirasse ela do gráfico e colocasse em outra posição, brincando aqui, né? Como se fosse isso. Então a renda ela pode deslocar essa curva de demanda completamente. Os gostos pessoais também, os preços de bens relacionados com relação a um bem normal, a um bem inferior, a um bem substituto ou a um bem complementar. E hoje no vídeo então tratei sobre as expectativas, que sim, podem deslocar completamente uma curva de demanda, uma expectativa com relação ao futuro, se o preço vai reduzir ou não. Não é o caso do Brasil, né? A maior parte dos nossos produtos aqui nós vivemos num país inflacionário, então tudo tende a aumentar, tudo hoje está mais barato do que amanhã, na maioria das vezes. Então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre número de compradores que também deslocam a curva de demanda. Lembrando, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre economia básica e que faz parte de um contexto geral sobre economia geral, né? E eu indico tanto o livro do Mankiw para você entender um pouco sobre economia básica, também indico a biblioteca da PUC aqui em Curitiba, que é dona desse livro, e indico o próprio curso de Ciências Econômicas na PUC-PR. Eu não me formei em Economia aqui, me formei na Federal, que é aqui próximo, na UFPR, mas eu sei que a PUC também é tão boa quanto, tendo em vista que eu já me formei aqui, né, em Administração e atualmente sou aluno de Letras, então eu sei que é uma excelente universidade. Beleza? No vídeo passado eu tratei sobre gostos, como que isso desloca a curva de demanda. No próximo, então, número de compradores como uma das formas de se deslocar a curva de demanda. Valeu!